إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صاحب الخلق العظيم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول الله تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول الصحابي الجليل مقداد بن عمرو بن الأسود رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. صحيح الجامع. Respeitosos irmãos muçulmanos, em primeiro lugar, gostaríamos de louvar Allah subhanahu wa ta'ala, que criou a nós e a todo este universo sem nenhum parceiro. Rogamos Allah subhanahu wa ta'ala para que derrame as suas bênçãos para o nosso querido e amado Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e que estas bênçãos se estendam para os seus companheiros, seus familiares e a todos os muçulmanos em geral, e em especial aqueles que seguem os passos e as tradições do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aconselho a vós e a mim próprio para que temamos Allah subhanahu wa ta'ala e que sejamos verazes nas nossas palavras. Quando falamos, que sejamos sinceros. Só assim Allah subhanahu wa ta'ala embelezará as nossas ações, como também Allah subhanahu wa ta'ala perdoará nossos pecados. Recitamos aqui um hadith que foi narrado por este companheiro, ou nobre companheiro do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chamado Miqdad bin Amr bin al-Aswad, que a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala estejam com ele. Este sahaba diz: Sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ele ouviu do nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam dizendo: Tadnu ash-shamsu يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. Quando o Qiyama se aproximar, ou quando o Qiyama chegar, todas as pessoas já foram ressuscitadas. Então o sol se aproximará mais perto, estará mais perto das pessoas, até que a distância entre o sol e a terra, ou seja, a distância entre o sol e as pessoas, seja apenas de 1 milha. E 1 milha é equivalente a 1 quilômetro e 609 metros. Estamos a falar de 1609 metros de distância entre o sol
e a terra, entre o sol e onde as pessoas estão paradas. Ora, vejamos, honrados irmãos muçulmanos, onde se encontra o sol neste momento. Milhas e milhas e milhas, milhares e milhares de milhas. A gente nem sabe onde se encontra o sol. Está tão longe da terra, mas mesmo assim, quando o sol se faz sentir, a gente reclama. Quando o sol é escaldante, a gente reclama, está constantemente a chorar, está a fazer muito calor. Já imaginamos, honrados irmãos, quando este sol estiver apenas a uma distância de 1.609 metros das nossas cabeças. O que será nesse dia? Yaumul Qiyama, o dia de Qiyama. Nessa altura, cada um irá se mergulhar cada um irá se mergulhar com seu suor, consoante as suas ações pecaminosas por si praticados aqui no dunya. Por isso o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz, ainda na sequência do mesmo hadith, فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ. Cada um, parado naquele dia, o seu suor começará a encher, ele vai começar a se mergulhar dentro do seu próprio suor, cada um segundo a sua ação feita aqui no dunya. فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعَبَيْهِ. Há quem o seu suor irá atingir os seus tornozelos. E quando estamos a falar de suor, não é suor este que nós estamos aqui a viver, honrados irmãos muçulmanos. Isto não é suor. Estamos a falar de que o sol, a distância entre o sol e o ser humano é de 1.609 metros. Uma milha, ou seja, 1 quilômetro e 609 metros de distância apenas. Veja que este sol, quando está escaldante, por exemplo, nas Arábias Sauditas, você coloca uma carne ao relento, ali nas rochas ou na areia, com esse sol que se vai sentir, a carne poderá cozer. Lembro muito bem quando eu estava a estudar na Arábia Saudita, na cidade de Medina, ter passado numa das avenidas, por causa de calor intenso, eu vi os semáforos a explodirem. O sol lá chega até 50 graus centígrados. Já imaginamos o dia de Qiyama? Como é que este sol será? Ninguém consegue imaginar, honrados irmãos muçulmanos. E este suor chega até onde? Nos tornozelos das pessoas. Não há de ser um suor, claramente, assim um suor normal. De qualquer das maneiras, com certeza que este suor há de ser quente. Talvez até atinja acima de 100 graus centígrados de ebulição, se isso for aplicável. Nessa altura, as pessoas estarão paradas durante 50.000 anos, à espera para que o julgamento inicie, a prestação de conta inicie. Todos ali juntos, parados, pelados, sem roupa, sem chinelos, sem calçados. E naquela forma de não circuncisão. Assim como você nasceu pela primeira vez, então no dia de Qiyama também você será assim. Ninguém terá tempo de reparar para o outro lá. Quando falamos de que todos nós estaremos lá, sem roupa, pelados, não é que lá haverá tempo de reparar quem é quem, o que é que ele tem, o que é que ele possui. Não existe isso lá no dia de Qiyama. Cada um será nafsi, nafsi. A minha alma, hoje, o que será de mim? Nesse dia, não haverá cadeiras, por forma a que tu te sentes na cadeira para poderes descansares. Não haverá camas para você poder se deitar, para poder relaxar. Não haverá nenhum sítio, nenhum suporte, nenhum cajado ou nenhuma parede para você poder se assegurar e poder descansar de tanto tempo parado, 50.000 anos equivalentes daqui do dunya, porque lá é apenas um dia. E aqui no dunya seria equivalente a 50.000 anos, o dia que nós formos a parar diante do nosso Senhor Allah subhanahu wa ta'ala, Yawmul Qiyama. Wa minhum man yakunu ila rukbatayhi. E há quem o seu suor começa a encher até o tamanho de quê? Dos seus joelhos.
O suor vai encher até chegar o nível dos seus joelhos. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حِقْوَيْهِ. E há quem o seu suor irá atingir as suas cinturas. Aqui, de acordo, conforme nós falamos, cada um de acordo com as suas ações praticadas aqui no dunya. Aquele que o seu suor está nos tornozelos, nota-se que não tem muitos pecados em relação àquele que o seu suor chegou onde? Nos joelhos, e aquele que chegou nas cinturas, assim sucessivamente. وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا. O nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam diz, e alguns, o seu suor irá fazer com que eles se afundem através dos seus suores. E o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam indicou que isso significa de iljaman, se afundar com o seu próprio suor, mostrando a sua boca, indicando a sua boca. Isso para dizer que o seu transpirar, aquele seu calor, aquele seu suor vai atingir o nível da sua boca. Isto para dizer que, em algum momento, tu irás beber do seu próprio suor. Tu irás beber o seu próprio suor, uma vez que o teu suor quente, escaldante, atingiu o nível da sua boca. O que é que tu mais esperas? Mas, honrados irmãos muçulmanos, nem todos estarão naquela situação. Há quem Allah subhanahu wa ta'ala os privilegiou. Aqueles que seguiram os mandamentos de Allah subhanahu wa ta'ala aqui no dunya. Seguiram os passos e as tradições do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala não é injusto, pai. Se você foi um homem pecador, pecaminoso, então as consequências são essas, ou serão essas. Mas se tu foste um homem digno, quando falamos de homem, também estamos a falar de mulheres. Então Allah subhanahu wa ta'ala naquele dia não irá injustiçar a ninguém, absolutamente ninguém. Com isso, Ele irá criar a sua sombra. Irá criar uma sombra para beneficiar aquelas pessoas que adoravam Allah subhanahu wa ta'ala de forma sincera aqui no dunya. De acordo com este hadith narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu wa ardahu qal, diz o Abu Huraira, que a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala estejam com ele: sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. 7 tipos de pessoas, 7 tipos de grupos irão se beneficiar da sombra de Allah subhanahu wa ta'ala no dia em que não haverá mais uma outra sombra senão a de Allah subhanahu wa ta'ala, senão a sombra de Allah subhanahu wa ta'ala. Muito escaldante, calor, sol, as pessoas trêmulas, a tremerem de tanto parar, cansaço, fraqueza. Allah subhanahu wa ta'ala, como não é zalim, não é opressor, sabe que no dunya há quem sempre andou no meu caminho, seguiu o meu caminho. Então hoje tenho que criar uma sombra para este tipo de pessoas. São este tipo de pessoas que irão se beneficiar daquela sombra que será criada por Allah subhanahu wa ta'ala. E o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez aqui a menção desses 7 tipos. Não estamos a falar de 7 pessoas, estamos a falar de 7 tipos de pessoas, ou 7 tipos de grupos, para dizer que também será muita gente. E o nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam começa a mencionar um por um no seu hadith, dizendo: o primeiro grupo que irá se beneficiar da sombra de Allah subhanahu wa ta'ala naquele dia é quem? Imamun adilun, um imamo justo, íntegro, honesto, veraz, verdadeiro. Quando se fala de um imam adilun, um imamo justo, não está aqui a se referir do imamo que dirige o salat nas mesquitas só. Isso só não basta. Refere-se a um líder religioso que vela por questões de toda a sua nação, de toda a sociedade onde ele vive. Já ouvimos falar das histórias, das passagens dos khalifados. Já ouvimos falar do Abu Bakr Siddiq,
Após a morte do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quem velava por questões de todos os muçulmanos era o Abu Bakr. Depois veio Umar, em seguida veio Uthman, depois veio Ali, veio Muawiyah e entre outros, Abdullah Umar bin Abdul Aziz, entre outros. Então, são estes tipos de imãos que estão sendo referidos neste hadith. Se ainda não compreendeu, irmão, vou te dar mais um outro exemplo. O imam Adil, que está sendo referido neste hadith, suponhamos, nós estamos aqui em Moçambique a viver, e Moçambique tem 11 províncias. Então, o imam justo, Adil, referido no hadith, seria o presidente da República. Mas com uma condição, este presidente tem que ser o quê? Tem que ser muçulmano e tem que ser o quê? Mu'minun, crente. E velar por tudo quanto tem a ver com o ser humano. Ele tem que garantir que não há ninguém que passa fome enquanto está sendo injustiçado. Porque fome todos nós passamos, desde que não seja alguém injustiçado. Ele tem seu direito, mas não pode comer porque alguém está a injustiçar. Então este imão não pode aceitar este tipo de brincadeiras. Tem que dar o direito a quem foi injustiçado. Tem que garantir que as pessoas têm uma vida adequada. Tem uma vida adequada. Tem que garantir que na região Xixi há sofrimento. As pessoas não comem, as pessoas não se vestem, não têm roupas. Então tem que garantir que aquelas pessoas ou aquela comunidade de uma certa região então tenha uma vida condigna. Pelo menos o básico. Tem que ter de comer, tem que ter o quê? De se vestir. Se as casas pingam nesse tempo chuvoso ou entra água, tem que arranjar maneiras de cobrir as suas casas. Este aqui é o imam Adil. Por que foi mencionado o imam Adil? O imam justo, sincero, íntegro. Logo, será ele. Por que será ele primeiro a se beneficiar daquela sombra? É por causa dessas coisas todas que nós estamos aqui a mencionar. Porque ele vela por questões do ser humano, tudo. É fome, está a alimentá-lo. É sede, está dando água para beber. Está abrindo poços para as pessoas se beneficiarem da água. Não tem roupa, está a dar de vestir. A sua casa entra água, está a dar chapa de zinco para cobrir. Este é que o imam Adil não quer ver injustiça. E entre outras várias coisas que o imam Adil deve fazer, deve seguir. Se possível, sair ele pessoalmente, como fazia Umar nas noites, passar casa por casa, ou rua por rua, avenida por avenida, para ver se ia encontrar alguém enquanto dormia fora, para lhe dar um abrigo, para ver se ia encontrar alguém com fome, para dar-lhe de comer, para ver se encontra alguém com alguma queixa qualquer, para ele poder facilitar e acabar com os seus problemas, para poder ajudá-lo. É assim como Umar fazia. Então é este tipo de imamun adilun que está sendo referido neste hadith, não porque você só vem dirigir o salat. وشاب نشأ في عبادة الله تعالى. E o segundo grupo que irá se beneficiar da sombra de Allah subhanahu wa ta'ala no dia de Qiyamah, enquanto as pessoas estão ali paradas debaixo de sol escaldante, a pedir para que o julgamento tome o seu início, pedindo os profetas e mensageiros para fazer o quê? Para intervir, para poderem falar com Allah subhanahu wa ta'ala, para que a prestação de contas tome um início. Eles estão lá na sombra numa boa. E o tempo de paragem daquelas pessoas que estarão na sombra de Allah subhanahu wa ta'ala é como se fosse ma bayna al-dhuhr wal-asr. É como se fosse o tempo entre o dhuhr, salatul dhuhr e salatul asr. Este tempo aqui, este intervalo, curto intervalo de tempo, é o que eles irão parar. Vão sentir como se estivessem parados entre Dhuhr e Asr. E nós temos feito isso. Sobretudo nos dias em que há futebol aí recreativo. A gente vai depois do Salatul Asr, paramos, assistimos futebol até a hora de Maghrib, sem doer as pernas, sem doer os tornozelos, sem nos doer os joelhos, e numa boa. Então é o que vai acontecer um dia de Qiyamah para aqueles que forem adorar condignamente Allah subhanahu wa ta'ala aqui no dunya. Esses
7 tipos de pessoas que a gente irá mencionar. E um já mencionamos, que é o imam adil, o imam justo. Aqui no imam justo é apenas mencionado o homem e não a mulher. Porque a mulher nunca pode ser imama, nunca pode ser o quê? Khalifa, nunca pode ser o quê? Khalifa. O khalifa ou o imam tem que ser um homem. Do resto dos 6 que nós vamos mencionar, a mulher também está lá contemplada.